Olha, vamos falar agora do juazeiro, né? Uma planta que era nativa aqui do Nordeste brasileiro, né? E com as características bem adaptadas para o semiárido, né? E aqui no Cariri paraibano, a gente pode constatar muitas dessas árvores, né, do juazeiro aqui na nossa região. Quem foi conferir para a gente foi o Anderson Barbosa. Vamos ver. Uma planta símbolo da região nordestina, né, o Nordeste brasileiro, é o juazeiro, onde teve várias composições musicais falando dela, né? Então, no Nordeste ela é uma planta de bastante, digamos, presença. O juazeiro, ela é uma planta que se adapta ao clima quente, ao semiárido, né? Dura as secas, as estiagens longas, né? Mas também é uma planta que gosta de água. Ela costuma crescer mais, né? Ficar por muito tempo mais verde em baixios, onde costuma ter água no subsolo, para ela absorver essa água. Aqui, ó, podemos ver que essa planta, exatamente nesse local, ela não cresceu tanto. E também ela não floresceu, enfolhou tanto. Aqui podemos ver as folhas dela estão com alguns buracos, certamente de algum inseto tem atacado ela, mas ela não foi uma planta que se expandiu. Por quê? Ela nasceu, né, está localizada aqui em a gente chama de alto, num alto, e numa terra que não é uma terra flácida, é num cascalho, num local de pedra. Então não é um local exatamente adaptado para essa planta se desenvolver mais. Então ela costuma ser em baixios, com terras mais frouxas, para absorver mais água. E aqui ela está no alto, então a qualidade dela não é tão boa aparentemente, né? Mas é uma planta também, e mostra a resistência dela, né? Mesmo não sendo num lugar tão adaptado, mas ela está aí verde, né? Viva e bastante resistente, né, à seca. O juazeiro, ela tem um fruto, né, o juá, que é um fruto do tamanho de uma cereja. Ele serve de alimento para cabras, né, e algumas aves, né? Um alimento quando o juá ele cai no chão, né, maduro, né? Alguns nordestinos, né, pessoas que vivem aqui no semiárido, falam que vai chover quando o juá começa a ficar maduro, porque juá só cai em terra molhada, né? Essa é uma crença de populares aqui da região. E realmente, né, o juá só cai em terra molhada, mas também tem aquela questão. A época que o juá está maduro é exatamente a época das chuvas, né? Aí vai de cada um, vai pela crença, vai pela a natureza, científico. O juá, ele é uma fruta que ele tem apenas uma semente, né? Uma semente bastante dura, ela tem uma revestida, um revestimento bem resistente, é duro, né? O juazeiro, ele também é rico em vitaminas na sua casca. A sua casca ela serve para combate à caspa, né? Ela também serve para limpeza bucal, né? Serve como creme dental. Algumas indústrias pegam a casca do juazeiro. O juazeiro tem uma característica marcante, né? Ela possui uma planta muito resistente a altas temperaturas, né? Ao clima quente, também às secas. Ela fica mais tempo verde. E exatamente na época em que algumas plantas perdem suas folhas, o juazeiro não perde. Então você vê a vegetação bastante seca, um clima totalmente de deserto, e aí você encontra o juazeiro verde, 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 parecendo até que está em época de chuva, onde cria as folhas, mas não, é apenas a resistência da planta, né, que se caracteriza e se embeleza no meio dessas outras plantas que estão secas, e se embeleza por estar verde, né? O juazeiro, planta nativa do Nordeste brasileiro, ele também tem outra característica benéfica ao ser humano aqui, aos nordestinos, que é a sua madeira. A sua madeira ela é bastante dura e resistente.
Então a sua madeira, ela também já foi muito utilizada para construções, né, de casas, de telhado, colocar em telhado de casas, ou por ser uma madeira tão dura, né, é até pesada, ela também era utilizada para construções de pontes, né, pontes de madeira. Né. Hoje não é tanto, né, com o avanço das tecnologias, a madeira do mato para telhado de casas ou pontes não é mais tão utilizado, mas o juazeiro já beneficiou bastante pessoas aqui no Nordeste, né, no Cariri também, até para cercas também, né, como morões, estacas. O juazeiro, a madeira do juazeiro já beneficiou para isso. Muito bem, né? O juazeiro é uma das plantas, né, que são bem características aqui da nossa região, né? Ela, quando bem grande, né, por ser verdinha o tempo inteiro, como falou o Anderson, né, ela proporciona uma sombra muito bacana, né? Só varrer bem embaixo devido aos espinhos, né? E você tem um local maravilhoso para ficar, curtir um vento bem fresquinho. Loja Espaço Baby Kids completa para seu bebê. Rua Aleixo Bezerra,